A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje chegamos na lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo encontra-se em Atos capítulo 4, versículo 31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta as aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 4, dos versículos 24 ao versículo de número 31. Então vamos iniciar nossa lição de número 4. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, prosseguindo o que nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, com foco ali no livro de Atos, principalmente nos 15 primeiros capítulos, hoje vamos falar sobre o poder do Espírito Santo na igreja, ou seja, uma igreja que é cheia do Espírito Santo. E isso, meu irmão, como nós entendemos, é o avivamento. Mas esse avivamento, meu irmão, ele não é como se fosse um sinônimo de movimento, né? Como algumas pessoas até têm isso em mente. Quando se fala do derramado do Espírito Santo, vem logo essa imagem, né, de pessoas ali, de corações carregados de emoções, pessoas chorando, pessoas com as emoções, vamos falar assim, a flor da pele. Mas é bem verdade, né, que nós sabemos que de fato todo avivamento ele traz movimento, entre aspas, né? Mas que esse movimento ele é sagrado, né? O movimento do Espírito Santo. As emoções não estão fora dele, de fato não estão, mas nós temos que entender que um avivamento ele não se resume a um movimento. Um avivamento não se resume nem tampouco ele pode ser confundido com um mero emocionalismo. E quando o fogo de um avivamento resume-se a experiências sensoriais, marcado apenas pela presença de demonstrações físicas, sem contudo apontar nenhuma mudança interior ou de caráter, ele está fadado ao fracasso. E esse movimento logo ele será esquecido, porque não foi um avivamento autêntico. E esse tipo de avivamento ele não prevalece, esse tipo de movimento ele não prevalece, porque ele não está preparado para o que vem depois dele. O que é que vem depois dele? É o pós-avivamento, que é o que aconteceu com os apóstolos, como nós vamos comentar nessa lição, né? Que foram avivados, foram cheios do Espírito Santo, mas a perseguição veio depois. Como é que eles se comportaram diante da adversidade, né? Porque na igreja é muito fácil, agora vamos ver no caminhar, no dia a dia. Então, isso nós vamos ver nesta lição de hoje, porque com a igreja de Jerusalém, essa dinâmica, né, de avivamento, de movimento, deu-se de forma totalmente diferente desse tipo de movimento e de avivamento como nós estávamos falando anteriormente. A igreja ela começou avivada e continuou dessa forma porque ela estava energizada, vamos falar assim, né, pelo poder do Espírito Santo, e ela estava preparada para o que poderia encontrar pela frente. Então, quando as adversidades chegaram, ela não recuou, ela não esmoreceu, mas com resignação ficou firme diante dessas circunstâncias adversas. Então, é isto que nós vamos um pouco comentar aqui nesta lição. O primeiro ponto da lição vai falar sobre uma igreja perseverante, suporta o sofrimento. Neste ponto aqui, o autor vai relatar justamente do acontecimento que Pedro e João estavam indo ao templo
para orar. E dentro do templo, ali, né, na Porta Formosa, na entrada do templo, tem um coxo ali que está há anos ali mendigando, pedindo dinheiro. E Pedro e João, inspirado pelo Espírito Santo, né, usado por Deus, faz com que aquele homem seja curado pelo poder de Cristo. E aquela pessoa é curada. Mas o desenrolar da história, meu irmão, não ficou apenas com Pedro e João realizando a obra de Deus ali, efetuando uma cura, nem a pregação que eles fizeram ali, que muitas pessoas se converteram de fato, mas aconteceu depois daquilo. Por quê? Porque depois daquilo, eles foram levados às autoridades. E as autoridades daquela época ali em qual Pedro e João estavam inseridos, afirmaram é uma palavra até leve, né? Ameaçaram, vamos falar assim, a Pedro e a João que eles não falassem mais de Cristo, não falassem mais, nem ensinassem no nome do Senhor. E essa é uma ordem clara. Era uma ordem de autoridades, mas Pedro e João permaneceram firmes. Por quê? Porque uma ordem de autoridade, mesmo que seja constituída por Deus, porque todas de fato são constituídas por Deus, estão lá, porque assim o Senhor quer. Porque no dia que Deus quiser tirar qualquer pessoa da posição de autoridade, Ele tira, porque Ele tem o poder de dar vida e tirar a vida. E o Senhor pode fazer coisas que nós não, muitas vezes, imaginamos nem acreditamos. Então, Pedro aqui, eles de fato eram sujeitos às autoridades, sim, mas quando a lei, quando o decreto, vamos falar assim, quando aquilo que é falado para se fazer vai ser contrário àquilo que é preconizado na palavra de Deus, essa ordem de fato ela não vai ser obedecida e o crente em Cristo ele não estará pecando. Por quê? Porque vamos falar igualmente, Pedro e João fala para as autoridades. Que importa obedecer aos homens ou a Deus? Ou seja, ele faz uma pergunta retórica, dizendo que de fato ele vai continuar falando e pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque eles sabiam de quem tinham recebido a ordem de Cristo Jesus e tinham sido cheios do Espírito Santo. Então, crente avivado, meu irmão, é crente que quando chega a adversidade, ele permanece firme e inabalável, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele não fica apenas naqueles sentimentos de emoções, né? As emoções à flor da pele na igreja, se emocionando, chorando e levantando as mãos, mas quando passa aquele momento ali na primeira adversidade, ele nem titubeia, nem fica um pouco pensativo, mas de forma pronta e rápida nega a Cristo Jesus. É isso que acontece muitas vezes nos círculos evangélicos por aí, que diz que tem tanto avivamento e tanto poder e tanta coisa, mas a igreja ela não é efetiva, ou seja, é uma igreja de superficialidade. Então isso tem que ficar claro. E aqui está mostrando justamente que os apóstolos suportaram o sofrimento porque estavam avivados. O segundo subponto deste tópico fala: não negociar seus valores. Aqui é quando os sacerdotes, a classe sacerdotal, intimidou os apóstolos e dá ordem para eles. E Pedro fala de forma clara os apóstolos: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, como nós até comentamos agora anteriormente, os apóstolos estavam afirmando que eles não negociavam a sua fé. A fé em Cristo, meu irmão, estava inabalável. Conheciam ao Deus que lhe outorgou aquelas missões, os seus objetivos a serem alcançados. Então eles não esmoreceram, não negociou seus valores. E isso nos faz nos lembrar justamente o que aconteceu com Daniel, com os 3 jovens lá na cova dos leões, que foram os únicos que não se dobraram, né, diante da estátua ali levantada por Nabucodonosor, ou seja, não trocaram os seus valores. Então, os valores, meu irmão, que nós constituímos quando nós aprendemos a palavra, entendemos e sabemos o Deus a qual nós servimos, eles são valores inegociáveis. Os valores de Cristo eles têm que ser constantes em nossa vida, tem que ser uma forma de ser evidenciada na vida daquele que segue a Cristo. Então, não negocie os seus valores.
Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou que está perdendo o poder do Espírito é justamente a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Então é uma igreja que perdeu a sua identidade, perdeu as suas marcas de uma igreja cristã. E tem muitas por aí. Por isso, meus amados irmãos, nós do canal EBD Face Motivador incentivamos e conclamamos irmãos a estudarem, a lerem a palavra, porque quando o falso bater na sua porta, você identificará de pronto e imediato e sem precisar titubear ou causar dúvida na sua mente, porque o crente fiel a Cristo, às Escrituras Sagradas, ou seja, a palavra revelada e a palavra encarnada, ele permanece firme e inabalável, porque isso de fato é que está avivado. E o último ponto deste tópico fala sobre estar convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está convicta de sua fé. Ela não age por suposições, mas ela age por fatos. E a palavra de Deus vai nos mostrar que os crentes ali primitivos, né, não apenas ouviram sobre Deus, mas eles testemunhavam as obras de Deus. E o autor vai dar o exemplo de Filipe, né, um dos 7 diáconos que foram separados ali pelos apóstolos naquela confusão entre as viúvas gregas e as viúvas dos hebreus. Certamente outras lições nós vamos comentar disso, né, que é relatado lá na frente em outro capítulo do livro de Atos. Mas neste ponto aqui o que nós temos que ver é justamente que Filipe ele executa uma obra em uma aldeia de samaritanos, em uma comunidade de samaritanos, ou seja, pregando a palavra, e eles creem, eles ouvem e creem no evangelho, porque eles ouviam e eles viam os sinais que Filipe estava executando. Então, o evangelho, meu irmão, ele é pregado e ele é demonstrado, embora a fé ela venha de fato pela palavra, mas a palavra de Deus fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, crente, nós cada dia mais devemos buscar a autoridade do Espírito Santo para que a nossa mensagem ela seja de fato pregada, mas também que ela seja vista. E esse visto aqui é sinais, é maravilhas, ou seja, endemoniados são libertos, cegos veem, doentes são curados. Então é a demonstração do poder da palavra de Deus. Isso está convicta da sua fé. E alguém, né, o autor até fala isso na lição, já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto. Enquanto na terra, muitas vezes, ele é desobedecido por apenas por ser apenas, né, ouvido. Então, meu irmão, a gente tem que entender que a igreja, cheia do Espírito, ela não apenas proclama a palavra, mas ela também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Lucas fala sobre isso no capítulo 24, versículo 19. O segundo tópico da lição é falar sobre uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente o capítulo 4, né, dos versículos de número 24 ao versículo de número 30, que vai mostrar justamente a primeira coisa que os apóstolos fizeram ao serem soltos, né, quando eles são soltos ali, libertos daquela classe sacerdotal que chamou eles, inquiriram eles justamente para que eles parassem de pregar o evangelho. Eles foram se reunir com os demais crentes. E para quê? Para ficar de fofoquinha, para dizer quem fez isso, quem fez aquilo? Não. Para levantarem a voz a Deus em oração. Então, meu irmão, isso aqui está nos mostrando que a oração que eles fizeram ali, não só na esfera, essa oração que eles fizeram teve um efeito extraordinário, não apenas na esfera espiritual, mas também na esfera física, porque fala que o lugar onde eles estavam chegou a tremer. Agora observe que antes de qualquer manifestação sobrenatural,
houve uma ação humana extremamente necessária para que tivesse efeito, e é justamente a unidade da igreja. Todos tinham o mesmo propósito. A Bíblia fala que os crentes oravam unânimes. Isso está em Atos, capítulo 4, versículo 24. Ó. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Então, neste ponto aqui, o que nós temos que entender é que essa oração ela tinha um propósito. E o propósito era justamente de clamar a Deus, levantar a voz a Deus, mas de forma unânime, ou seja, todos estavam com um só pensamento e um só coração. Então, meu irmão, o propósito da oração foi que Deus fosse glorificado na resposta, porque Deus guiando e protegendo e dando autoridade aos apóstolos, o reino dele seria reconhecido, assim como seu filho que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O segundo subponto deste tópico é falar sobre orando em unidade. É o que nós comentamos até agora há pouco. A unidade ela fez parte, eles se reuniram, eles estavam juntos, mas junto com um propósito diferente não é estar junto. O que está junto é ter o mesmo propósito, ou seja, o propósito do meu irmão é o meu propósito. E isso faz com que a igreja tenha unidade. Estavam juntos, estavam unânimes. E nós temos que perceber e ver, né, e estar bem atento justamente nesse ponto, né? Porque as pessoas podem ser diferentes, porque são diferentes de fato, né? Ela nem pode. Somos diferentes um do outro, porém compartilhavam de um mesmo objetivo. Estavam vivendo ainda em torno de um único propósito. Então a igreja ela estava com o mesmo objetivo, vivendo em torno de um único processo. Então, meu irmão, nós temos que perceber neste ponto aqui que a oração em unidade vai nos mostrar justamente que na caminhada cristã nós não fazemos nada só. Nós precisamos estar em unidade, até porque Paulo escreve sobre isso quando ele está escrevendo aos Coríntios, né, no capítulo 12 em diante ali, ele fala que nós somos membros de um corpo, ou seja, estamos inseridos, somos do corpo de Cristo. E o corpo ele tem que andar em unidade. Agora imagine se uma perna quer ir para frente, outra para trás. E isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque não está em comum acordo. Então o que nós temos que perceber é que a oração aconteceu com propósito e orou-se em unidade. E o terceiro subponto fala sobre orando fundamentado na palavra de Deus. O que é orar fundamentado na palavra de Deus? É justamente aqui o que o autor bíblico vai nos mostrar, que o fundamento da oração, o fundamento de pedir, não é porque não basta apenas orar, né? Nós temos que ver isso, é preciso orar tendo por base a palavra de Deus. Se eu estiver fazendo uma oração que é contrária àquilo que Deus fala na sua palavra, meu irmão, eu estou fazendo uma oração vã. Porque a oração, ela tem por base a palavra de Deus. É orar como crendo, é orar como afirmando as verdades na palavra de Deus. Salmo, o autor até cita o Salmo, né, na lição. Salmo 2, versículo 1 e 2 fala: que disseste pela boca de Davi, teu servo. Isso é Pedro citando Davi. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Meu irmão está fazendo oração citando a palavra. Muitas vezes nós vemos isso, porque a oração ela é fundamentada na palavra de Deus. Então, a oração feita fora da palavra de Deus, ela não terá nenhum efeito. Ela não terá garantia de ser respondida, porque ele vela para cumprir com a sua palavra. Então, se tiver contrário à palavra, não vai se cumprir, porque ele vela para cumprir com a sua palavra. Então a oração ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, meu irmão, não há dúvida de fato, né, que a falta de fundamentação bíblica ela pode estar por trás do fracasso da vida de oração. E isso, meu irmão, faz
com que a pessoa, vamos falar assim, ore, ore, ore e nada aconteça. Por quê? Porque não tem fundamentação bíblica. O que ele está pedindo é algo que não está preconizado na palavra de Deus, ou seja, é algo que não está referendado nas sagradas escrituras. E isso faz com que a pessoa fique com a vida fraca de oração. Porque ora, ora, ora e nada acontece, então alguma coisa está errada. A palavra de Deus nos mostra que a oração ela é efetuada, fundamentada na palavra de Deus. Então, este é o propósito. Então, nós temos que entender que uma igreja que ora com poder é aquela igreja que ora com propósito, ora em unidade e ora fundamentada na palavra de Deus. O último tópico da lição, o autor vai falar sobre uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Neste ponto aqui, o autor vai nos mostrar justamente a ousadia que os apóstolos tiveram, tiveram quando chegou os obstáculos nas suas vidas, porque as ameaças chegaram, a perseguição chegou, as vozes contrárias se levantaram, mas a igreja, que é cheia do Espírito Santo, ela é perseverante. Isso tem que ficar claro. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante. Ela suporta a oposição, ela suporta o sofrimento por causa do evangelho. Se lembra que nós falamos do avivamento, com a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja avivada. E a igreja que é avivada é a igreja, meu irmão, que persevera. Ela suporta a oposição, suporta o sofrimento. E isso deve ser destacado, né, meu irmão? Porque a igreja verdadeiramente bíblica, de fato ela sofrerá rejeição, de fato ela sofrerá oposição. Porque a palavra de Deus nos fala, Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2, ele fala: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A Bíblia, as palavras de Deus, meu irmão, ela não esconde nada de ninguém. E aqui está relatado justamente que há de sofrer perseguições. Cristo falou sobre isso. Se perseguem a mim, chamam a mim até de Beelzebu. Imagina aos moradores da casa. Se o dono da casa eles chamam assim, imagina vocês. Então a igreja no mundo, meu irmão, ela sempre será perseguida. Ela não se une com o mundo, porque a palavra de Deus nos fala: aquele que se constitui amigo do mundo, aquele que se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não há conciliação entre o mundo e a igreja. Então, a igreja ela não se conforma com essas coisas, porque ela é transformada pela renovação do Espírito Santo, que opera na nossa mente para fazermos aquilo que está na palavra de Deus. E o mundo não faz a palavra de Deus. Então, se não faz, obviamente, consequentemente, nós de fato somos inimigos do mundo, assim como o mundo é inimigo da igreja. Então, a perseguição ela vai ser sempre uma constante, seja em qualquer lugar. É óbvio, né, que a perseguição ela acontece de formas diferentes e de múltiplas formas, dependendo da localidade, região e das autoridades que nós estamos sujeitos, né? Porque tem um exemplo claro, podemos falar da China, da Coreia do Norte, que lá o Estado ele opera a perseguição. Já em regiões ocidentais, vamos falar assim, no Ocidente, né, essa perseguição acontece mais no campo ideológico, ou seja, a perseguição ela acontece, tem as suas formas de ação diferentes, mas o que nós temos que entender é que a igreja ela é perseguida. E de fato é perseguida. Quem está nos ouvindo vai entender e vai compreender, porque poderíamos falar vários e vários exemplos aqui que os irmãos já sabem de cor. Caminhando para o segundo subponto, o autor vai falar sobre ousadia nos dons espirituais. Aqui o autor vai citar o versículo 31 de Atos 4, né, que foram cheios do Espírito Santo. E Lucas, né, no seu ensino, ele mostra que o ser cheio do Espírito Santo está relacionado ao poder do Espírito Santo agir através dos dons espirituais
na vida da igreja, né? Na igreja cristã. Não era apenas uma frase de efeito, né? Não, Lucas não está falando uma frase de efeito aqui. Ele está mostrando e testemunhando daquilo que foi relatado para ele no seu minucioso tratado, que é o segundo tratado, que é o livro de Atos. Ele está mostrando justamente que o Espírito Santo foi quem deu crescimento à igreja, porque foi ele que operou milagres extraordinários. E não somente no meio dos apóstolos, mas também nos demais cristãos. Ou seja, a operação do Espírito Santo era na igreja, e quem é a igreja? Aquele que compõe o corpo de Cristo. Por isso o Espírito Santo hoje, ele opera no Brasil, ele opera na Argentina, ele opera nos Estados Unidos, ele opera na China. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem trabalha, ele fornece ferramentas para os seus servos, para agir, para saber lidar com a oposição, saber lidar em qualquer ocasião, porque ele está habitando em cada um de nós. Então, o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele realiza obras. Então, que nós possamos vir a ser cheios do Espírito Santo, é de fato ser avivados para testemunhar e fazer com que a obra de Deus ela venha a ser vista e a palavra ouvida, porque o Espírito Santo vai agir através de cada um de nós. O último subponto é falar sobre ousadia na exposição da palavra. Neste ponto aqui, o autor vai citando justamente que foram cheios do Espírito Santo e conclui, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E quando a palavra aqui vai mostrar justamente que eles faziam isso com ousadia, que essa ousadia aqui não é afronta, está afrontando, né? Como muitas pessoas acham, que pregar com ousadia está ofendendo aquele que pensa diferente de mim, aquele que está numa religião diferente da minha, que segue um Deus diferente de mim. Ousadia não é afrontar, ousadia é ter confiança. E especialmente liberdade para falar, ou seja, a ideia aqui é de ter autoridade, como Cristo falava. Quando Cristo falava, o que os homens diziam? Ele é diferente dos outros, porque ele fala com autoridade, ou seja, com ousadia, com confiança. Ou seja, Cristo estava mostrando ali poder para testemunhar. Então, o que é ousadia dentro desse contexto aqui de Atos, capítulo 4, versículo 31? Ousadia que é justamente poder para testemunhar. Então, meu irmão, pregar com ousadia não é afrontar. Temos que entender isso. É pregar com confiança. Poder nas palavras para testemunhar daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus irá fazer. Então, isso que nós temos que entender. E pregar com ousadia, como nós falamos, não é afrontar, e nem tão quanto pregar com ousadia é usar de palavras rebuscadas ou de um linguajar difícil as pessoas entenderem, não. Porque Pedro e João, de fato, eles eram letrados, sim. Letrados no sentido de serem alfabetizados. Eles sabiam ler, sabiam escrever, estudavam a palavra, de fato estudavam. Não é à toa que quando eles separam ali os 7 apóstolos, justamente para eles se dedicarem ao ensino da palavra, e se eles ensinavam é porque eles estudavam e aprenderam de Cristo, né? Nós temos que entender isso. Então, eles eram pessoas que as pessoas olhavam para ele, não tinham cabedal para falar do jeito que eles falavam, com ousadia para testemunhar, com confiança. E a Bíblia até relata isso, né? Lucas fala sobre isso, que falavam, né? E em Atos capítulo 4, versículo 13, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam. Ou seja, esses aí, eles não passaram pela escolinha aqui não, dentro do farisaísmo, ou dentro da seita dos saduceus, não. Não passaram. Como é que eles têm essa ousadia? Como é que eles falam com essa propriedade? Então, meus amados irmãos, ousadia na exposição da palavra de Deus é justamente confiança, é poder para testemunhar daquilo que está falando para as pessoas. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 4 das lições bíblicas adultos, e nessa lição nós comentamos o tema
uma igreja cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.